Mais uma vez, né, nós no programa Em Busca de uma Nova Vida, nós estamos no quadro Ponto de Encontro. E nosso encontro hoje é o nosso Amaury, né, de Jesus, esse filho de Deus, que fazem apenas 13 anos que ele é de Jesus, né? Glória a Deus. E ele vai falar um pouquinho dessa vida, um pouquinho antes, e o que aconteceu com Jesus, que você tem um testemunho lindo para falar, né? E o depois com Jesus, que é também a parte da família, né? Então ele vai falar um pouquinho dele hoje. Primeiramente é um prazer, é uma alegria imensa estar com os irmãos aqui nesse programa Em Busca de uma Nova Vida, né? E claro que Em Busca de uma Nova Vida, como diz o título desse programa, realmente é uma vida com Jesus, né? E é claro que a gente tem essa alegria de poder falar, aproveitando o espaço do seu programa. Parabéns pela audiência, e eu sei que quem está nos vendo são pessoas que realmente precisam de uma direção e de um caminho, e sabemos que o único caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz na palavra. E eu tenho meu trabalho evangelístico já fazem 13 anos, já fazem 4 anos mais ou menos com o meu trabalho, mas firme mesmo, agarrado com esse Jesus maravilhoso que transformou a minha vida e vai transformar a tua também, se fazem 13 anos. 13 anos de conversão. Na verdade, quando eu me converti... Conta o que era antes. Ele tem que contar o que era antes, né? Porque o povo tem que saber qual é essa intimidade, você entendeu? Com Jesus hoje. Mas ele já te buscava antes, Amaury, antes. Na verdade, eu penso assim, eu creio que desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha um cuidado, um amor com a minha vida, dizendo assim, esse é o escolhido meu. E esse eu tenho promessa. E as promessas de Deus se cumprem no tempo certo. Então, na verdade, eu fui um jovem que, com 20 anos de idade, eu conquistei a fama, o sucesso, com uma dupla sertaneja, que é Maurício e Mauri. Sou irmão mais novo da família Chitãozinho e Chororó, que é uma família respeitada por todos, principalmente por povo de Deus. E tive uma transformação muito grande quando eu tive esse encontro com Jesus. Eu fui um jovem que, desde pequeno, dei muito trabalho para minha mãe. Eu sou o caçula, nasci de 7 meses, já nasci com problema de saúde, e Deus desde o ventre, desde quando minha mãe me gerou, Ele me deu a cura. Tive problema de saúde muito grave, quando eu tinha 15 anos de idade, morava já em Campinas, fiz uma cirurgia do pulmão, extraí 50% do pulmão esquerdo. Então, isso foi com 15 anos. E hoje louvo com todo o fôlego de vida. E daí no meu casamento também, tive problema no casamento, quando eu casei muito jovem. Tenho uma esposa maravilhosa, que é minha esposa Andréa. 2 filhos lindos, que é o Mauri com 13 anos, que já é um grande artista. E minha filhinha Beatriz com 4 anos. Então, na verdade, assim, foi através do casamento, através da minha esposa também, que não era evangélica na época, que teve um chamado, um despertar de Deus muito grande na vida dela. Ela veio primeiro no Evangelho. Foi. Olha o que é uma mulher de Deus, hein? Foi através da minha esposa, que quando eu casei com ela é envolvida no meio artístico também, como eu. E na época ela participou de vários programas na Rede Record. E até fez um programa infantil na Record na época, em 92 mais ou menos. E aí minha esposa, no decorrer do nosso casamento, ela queria voltar para a televisão e foi fazer um projeto piloto na Rede Record. E na época o diretor que foi dirigir o projeto dela, que hoje é uma pessoa muito conhecida no meio da televisão, da Record, que é o Vidomar Batista. Ele foi diretor do programa hoje em dia há muito tempo, até recentemente. E foi através do Vildomar que ele, homem de Deus, na época teve a sabedoria de pregar o Evangelho, jogar a sementinha, que é Jesus, no coração dela. E aquela sementinha no coração da minha esposa brotou, germinou, ela se entregou a Jesus. E daí ela me levou para a igreja juntamente com ela. E foi naquela igreja há 13 anos atrás. Na época foi aqui em São Paulo, na igreja Bethesda. Igreja Bethesda do pastor Ricardo Gondim. Foi certo, ali, conheço. Eu participei desse primeiro culto. Uma bênção esse pastor. Esse pastor é um homem de Deus, um teólogo, uma pessoa queridíssima por todo o povo de Deus, do Brasil inteiro. E foi ali que eu me entreguei a Jesus, tive um toque tremendo através dos louvores. Paz, Deus abençoe. E daí Deus mudou a minha vida naquele culto. E foi então uma transformação genuína com o tempo, aquela libertação, toda a maldição, pensamentos errados, vícios.
os pensamentos que a gente tinha só na fama, no sucesso, nas coisas que o mundo oferece. Como diz a palavra, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a tua justiça. E as demais coisas Ele vos acrescentará. Então, no passado, a gente que não conhecia Jesus, só pensava nas riquezas do mundo, né? Coisas materiais, fama, sucesso. Aí surgiu, deu uma nova visão. Uma mudança. Mas ainda você não tinha o testemunho para dar. Não, apenas essa isso, virada. A transformação, a virada. Sim, mas o testemunho forte que foi apesar que já veio, né, com muitos fortes, mas assim, para identificar você e Cristo com essa intimidade. Para me firmar realmente na palavra, que realmente Jesus era tudo na minha vida, é tudo na minha vida hoje, foi quando eu tive uma experiência muito grande. Eu já era membro da Igreja Assembleia de Deus, na época em Campinas. No início da minha conversão, passou-se algum tempo. Aí de cara comecei a me envolver no louvor na minha igreja. Aí me tornei o líder do louvor, ministro de louvor na igreja na qual eu congregava em Campinas. Montei uma banda e começamos a cuidar dos louvores, dos cultos de libertação de terça-feira à tarde e de quarta à noite. E foi ali que eu comecei a ter experiência com Deus através dos louvores. Comecei a compor louvores. Deus começou a me usar através dos louvores, devido ao dom que Ele tinha me dado através da música. E dali, depois de um certo tempo, eu descobri que eu estava com uma doença chamada hepatite C. Hepatite C é uma doença que todos nós conhecemos, que dá no sangue, ela ataca o fígado e a tendência é trazer a pessoa a óbito, dando um câncer hepático. Muito rápido. Ela não avisa, você conhece, sabe muito bem. Rápido. E é uma doença que não avisa e não tem cura. E quando eu descobri, fiz todos os exames, fiz a biópsia do fígado e foi detectado que eu estava com hepatite C crônica. Aí parou. Aí você agora foi a intimidade. Aí é onde eu fui buscar em Deus. Fiz os tratamentos caros, medicamentos com vacinas, com comprimidos caríssimos. E o tratamento causa, que nem o tratamento de quimioterapia. Queda de cabelo, a pessoa emagrece, traz desespero, ansiedade, febre alta. Fiz o tratamento durante 2 meses mais ou menos e fui buscar no Senhor. Comecei a orar mais. Comecei a subir no monte, participar de vigílias. E no decorrer do tratamento, sempre, quando eu fazia... Você se entregou. Me entreguei em Deus mesmo. Me entreguei completamente. Me derramei, chorava na presença de Deus. Ou é tudo. Ou é tudo. Se o Senhor realmente é Jesus vivo e poderoso. Esse que eu creio que eu como estou... dizem que Tu és fiel e cura os enfermos e faz milagres e maravilhas. Eu me entreguei. Me entreguei. Só para finalizar. E foi num dos cultos da minha igreja na época, isso há 12 anos atrás, mais ou menos. Passou um tempo, Passou-se o tempo. Você pedindo, buscando. Busquei no Senhor e aguardei nele. Que bênção, Pai. Aí que aconteceu, irmã? Que O que aconteceu é que num dos cultos, isso foi no 3º mês de tratamento, num dos cultos, numa quarta-feira à noite, o culto também da Vitória, como aqui, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Campinas. Ali um pastor que pregou naquela noite, não conhecia esse pastor. Ali aquele pastor, a igreja lotada, eu tinha acabado de louvar ao Senhor com o meu grupo de louvor, sentei no banco atrás, fiquei ouvindo a pregação e simplesmente aquele pastor me olhou de longe, igreja lotada, muita gente no púlpito também, pastores, diáconos e levitas, e o pastor simplesmente olhou para mim dizendo: jovem, eu não te conheço, mas o meu Deus te conhece, o Senhor manda lhe dizer que nesta noite Ele está pegando o fígado dele com as tuas mãos poderosas, trocando o teu fígado enfermo, colocando o fígado novo. É nessa noite que Ele está purificando o teu sangue, porque essa sua doença não é para a morte, e sim para a glória do Senhor Jesus. Receba hoje essa cura. E tome posse.